Deus abençoe. Portanto, tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos. Pelo contrário, rejeitando as coisas ocultas que são vergonhosas, não procedendo com astúcia nem distorcendo a palavra de Deus, mas pela proclamação pública da verdade, recomendando-nos a consciência de todos os homens diante de Deus. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não veja o evangelho da glória de Cristo. Os irmãos, repita comigo: o evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, pois não nós pregamos a nós mesmos, mas a Jesus, nosso Senhor, e a nós mesmos como servo de Jesus Cristo. Porque Deus que disse: das trevas brilhará a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Amém? Muito obrigado por vos assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, eu confesso aos senhores que se esse trabalho encerrasse neste momento, eu já sairia daqui saciado. E eu creio que todos que estão aqui nesta noite já podem testemunhar das grandezas do Senhor, né? Há quem não creia, mas eu tenho certeza que o povo de Deus crê. Amém? E eu entendo que o horário já está um pouco adiantado, já estamos passando da 9. Eu quero aqui, em rápidas palavras, compartilhar convosco este texto bíblico. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo escreveu em um momento muito difícil da sua vida. Em um momento em que estavam duvidando do seu ministério. Paulo, ele sempre foi dedicado, ele sempre teve zelo naquilo que fazia. Em função disso, eu acredito que Deus, ele escrevendo aos Gálatas, ele diz que foi escolhido ainda no ventre da sua mãe, né? A pessoa é sincera em segmentos errados, mas Deus, no tempo certo, ele chama, não porque a pessoa merece, mas porque Deus ama a sinceridade. E a Bíblia nos diz que Deus chama Paulo, e Paulo teve um chamado diferente de todos os demais. Paulo não teve o privilégio singular de andar com Cristo 3 anos e meio na terra. Paulo não teve o privilégio de ver Cristo andando sobre as águas, se transfigurando no corpo incorruptível de glória. Paulo não teve o privilégio de ver o Cristo, homem, em um corpo ressuscitado. Mas a Bíblia nos diz que Deus teve um encontro com Paulo. E este encontro foi diferenciado de uma forma que Paulo, ele desfrutou de uma experiência única em toda a Bíblia. Não sei quais os critérios que Deus usou, mas Deus escolheu Paulo para lhe transmitir uma revelação das mais profundas do seu Evangelho. Paulo escreve no capítulo 12 desta mesma carta, Paulo diz: porque eu conheço um homem que no corpo ou fora do corpo foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é digno falar. E Paulo continua dizendo que para que não se exaltasse pela excelência das revelações, a princípio ele não fala que era ele diz que conhece um homem, mas aqui ele especificamente fala que é ele. Ele fala: eu conheço, para que não se exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Eu já quero aqui abrir um parênteses para dizer que é muito privilégio um ser humano ser usado por Deus na terra. E eu posso especificar de uma forma mais profunda: não existe
patamar maior do que o ser humano ter Deus na sua vida e poder entender que Deus faz algo no meio do seu povo através da sua vida. Mas pense no preço. Eu sinto Deus aqui, irmão. Desde que adentrei este recinto, eu sinto a presença do Eterno neste lugar. Há 15 dias eu reluto com Deus. Deus, porque eu não posso pregar uma das mensagens bonitas que o Senhor me deu? Mensagens que com 5 minutos já estourou tudo. Já li a Bíblia 6 vezes de ponta a ponta, mas fugiu tudo. Diante da minha face só estava esta mensagem. E é nesta palavra que Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Se você acredita e recebe, levante a sua mão e dá uma glória ao nome do Cordeiro. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Imagine o privilégio. Paulo não diz eu recebi de Pedro, eu ouvi de João, eu ouvi de Tomé, de Mateus. Não, eu ouvi do próprio Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e partiu, tendo dado graça, disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Esta é a incumbência da igreja, é anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Os ensinamentos de Jesus é muito bom, os milagres de Jesus melhor ainda. Mas ai de nós, se não fosse a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo dá-nos a entender que este daqui é o verdadeiro Evangelho. Por isso que eu pedi para os senhores repetir o Evangelho da glória de Cristo. Paulo nos faz entender nestas palavras qual é a essência do verdadeiro Evangelho da glória de Cristo, né? Tudo na vida existe o seu antagonismo, não é uma palavra tão bonita que eu nem sei falar. Tudo aquilo que ele é ao contrário. Se existe o Evangelho da glória de Cristo, e Paulo especifica, é porque Paulo sabia que existiam outros evangelhos, como o Evangelho da glória do próprio diabo, ou o Evangelho da glória do próprio homem. Mas Paulo nos faz entender através desta palavra, e nesta noite eu quero compartilhar convosco a essência do Evangelho da glória de Cristo, que é o Evangelho verdadeiro. Aí Paulo diz, versículo, eu quero ler, irmão, já vamos orar, mas eu quero ler aqui. Amém? Eu não vim aqui dar show, não vim aqui transparecer que sei, não sei. Eu vim aqui compartilhar uma palavra com vocês. Assim como eu aprendi, eu quero compartilhar. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Versículo 27. Por esta razão, quem come do pão e bebe do cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Aí Paulo diz, examinar-se o homem a si mesmo. Aqui Paulo dá 3 visões. Pega isso. 3 visões do Evangelho verdadeiro, o Evangelho da glória de Cristo. Primeiro, Paulo diz, proclamai a morte, visão passada do Senhor, até que Ele venha, visão futura. Aí Paulo diz, examine o homem a si mesmo, visão pessoal. Nisso consiste a essência do Evangelho da glória de Cristo. Aquele que se preza de pregar o verdadeiro Evangelho, mas que se esquece da cruz, eu sinto muito lhe informar, mas este não é o verdadeiro Evangelho da glória de Cristo.
Aquele que se preza, porque é um grande privilégio, eu sei disso, pregar o Evangelho de Cristo, mas se esquece da vida de Jesus. Eu também sinto muito lhe informar, mas não é o Evangelho da glória de Cristo. E aquele que mesmo conhecendo essas duas verdades, a morte e a vinda, mas que ele não tem a capacidade de fazer um autoexame, este também ainda pode até entender, mas até então não entendeu a verdadeira essência do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Aí Paulo diz, capítulo 4, portanto este ministério pela misericórdia de Deus, tendo este ministério pela misericórdia de Deus que nos foi concedida, não desanimamos. Agora imagine você, raciocine comigo, você ser formado nas maiores faculdades de Jerusalém e ganhar o título de rabino aos pés de Gamaliel, o homem que na sua época diz ele que sobressaía acima dos demais em conhecimento. Aí quando ele tem um encontro com Jesus, ele diz que lança tudo por terra. Para ele aquilo era como esterco. Tudo isso por causa de um privilégio, de uma visão. A partir desse momento Paulo estava dizendo, eu estou largando tudo porque a partir de hoje eu tenho uma revelação. E não é da terra, é do céu. Foi o próprio Cristo que me ensinou. Agora imagine a certeza que esse cidadão tinha da sua chamada. Agora imagine a firmeza que Paulo tinha e a convicção que foi Deus que o chamou. Mas não foi essas verdades que impediram Paulo de levantar desconfiança, irmã Aparecida, com relação ao seu ministério. Porque o judaísmo, eles se gabavam, porque todos que iam até ele levavam a carta de recomendação. Aí eles desacreditavam de Paulo, porque Paulo não mandava com carta de recomendação, porque ele não recebeu o evangelho de Pedro, de Tiago, pastor de Jerusalém, ele não recebeu o evangelho de João, ele recebeu o evangelho do próprio Cristo. Ele disse, eu não preciso de carta, porque a minha carta são vocês, a carta aberta e lida pelo próprio Cristo. E por isso levanta essa desconfiança do apóstolo. E o apóstolo que neste momento, tendo certeza da sua chamada, tendo certeza que Deus o chamou, e que não estavam acreditando nele, ele precisava de ânimo. Ele precisava que alguém chegasse até ele, Paulo, não desanime. Paulo, não desista. Paulo, você tem todos os requisitos para seguir em frente. Era Paulo que precisava dessas palavras. Mas aqui nós estamos vendo Paulo pegando aquelas palavras que ele precisava e direcionando aquela igreja, dizendo, portanto, tendo este ministério, não desanimamos. Calavassuri canto de reva súpria. Esses últimos dias o inimigo das nossas almas, obreiros do Senhor, tem se levantado com uma fúria tremenda para destabilizar aquilo que Deus nos deu. E ele vem até a nossa vida e não encontra brecha. Não pense que ele desiste, porque ele arrudeia caçando as áreas vulneráveis da nossa vida. Mas o que ele não sabe é que nós temos um Deus que zela pelo nosso ministério, que zela pela nossa casa, que zela pela nossa família e que zela pelos que têm sinceridade diante dele. Se você serve a este Deus, levante a sua mão nesta noite, dá glória para ele. Eu já quero encerrar. Tinha muito detalhe importante, mas eu creio que todos que estão aqui já entenderam o que Deus está falando conosco nesta noite. Eu só quero encerrar dizendo aos irmãos que a glória de Cristo,
o Evangelho da glória de Cristo, ele sempre esteve presente. A Bíblia nos diz que a glória de Deus descia sobre o tabernáculo e Moisés falava face a face. A Bíblia nos diz que Moisés paga o preço de 40 dias em cima do monte. Moisés chega para Deus e: Senhor, eu rogo-te que me mostres a tua glória. Depois de uma grande decepção, Moisés deseja ter uma experiência mais profunda com Deus. E ele fala: Senhor, eu rogo-te que me mostre a tua glória. E o Senhor falou: Moisés, não poderás ver a minha glória, porque homem nenhum pode ver a minha glória e permanecer vivo. Mas eu vou te dar um presente. Sobe no monte e entra numa cavidade da rocha, porque eu te cobrirei com a minha mão e eu vou passar. E depois que eu passar, tu me verás pelas costas. O único homem na história que contemplou Deus pelas costas chama-se Moisés. E a Bíblia nos diz que aquele que desejou ver a glória de Deus, e Deus não deixou porque ele morreria, quando ele desce do monte, que as pessoas olham para ele e ficam assustadas, porque a glória de Deus fluía da face de Moisés. A glória de Deus fluía da face de Moisés, a ponto de Moisés ter que andar com um lenço, porque o povo estava apavorado. Nunca tinha visto aquilo. E a Bíblia nos diz também que Isaías teve uma experiência com Deus após um momento difícil. Meu Deus, eu profetizo nesta noite. Levanta a sua mão. Os momentos difíceis que você está passando, eu não estou falando isso aqui para animar você, não estou falando isso porque o Espírito está me mandando. As dificuldades que você está passando é apenas exercício para Deus te entregar algo maior. Experiências mais profundas. Meu Deus. Aleluia. A Bíblia nos diz que Isaías, ele entra no templo e ele diz que contemplou o Senhor, e o seu séquito enchia todo o templo. Aí ele diz que vê seres voando ao redor do trono e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Aí a Bíblia diz que ele ouve os seres dizer: toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Então a glória do Senhor nunca teve um momento em que ela não existiu. A partir do momento, Paulo diz que Deus disse: haja luz, houve luz. Então a partir de então a glória do Senhor encheu toda a terra. Mas aqui no texto nós estamos vendo Paulo dizendo que o inimigo, o adversário, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não veja a glória de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite. Eu sei que tem vidas aqui nesta noite que tem buscado alternativas, que tem convivido há anos com aquele vazio, aquele buraco dentro de si, e nunca conseguiu se preencher, porque não existe outra alternativa para a vida do ser humano. Não existe outra coisa que traz plenitude para a vida do homem, a não ter dentro do seu interior armazenado isso que Paulo chama de tesouro. Paulo diz: porque temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia. 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 Temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu confesso aos irmãos que para entender esta verdade,
Para entender isso aqui que eu estou pregando, eu tive que entender na prática. Deus é bom que às vezes ensina alguns na teoria, não é só ouve e já aceita, né, irmão Cleus? Mas tem outros que Deus leva para a prática, cantora Luciana. Tem outros que Deus leva para a prática, igual te falou, olha, eu vou te ensinar que a excelência do poder é minha. Mas é desse jeito. E muitas das vezes através das frustrações, né? Muitas das vezes através das frustrações, porque todo ser humano existe essa propensão. O ser humano, ele por sua natureza, ele é um ser de grandeza, ele é a imagem e a semelhança de Deus. Então existe dentro do ser do homem esta propensão de grandeza. Mas para entendermos a essência deste tesouro, nós precisamos entender uma coisa apenas: que a nossa estrutura é apenas barro. Que nós temos este tesouro, mas temos que entender que este tesouro é apenas barro. Como eu disse para os irmãos, que a glória do Senhor está por toda parte. A Bíblia nos diz que Deus cria o homem e dar a ele o mais alto dos privilégios. Só para entender, para nós encerrar. O homem tem um relacionamento íntimo, afetivo com o Criador. Mas quando o homem peca, a Bíblia nos diz que tem uma coisa que faz divisão entre vós e o vosso Deus, é o pecado. Isaías foi bem enfático quando disse: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos gravados para que não possa ouvir. Mas é o vosso pecado que faz divisão entre vós e o vosso Deus. Eu posso afirmar para os irmãos que quase não se vê mais pregar isso, né? Porque não dá ibope. Pregar isso aqui não tem status, né? Pregar, dizer que o pecado faz divisão entre o homem e o vosso Deus, isso não levanta euforia em ninguém. Mas é a Bíblia, meus irmãos. Mas é a palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Deus não tem compromisso. Eu vi um dia desse eu vi o pastor falando: Deus não tem compromisso. Foi o pastor Hernando Dias Lopes. Ele disse: Deus não tem compromisso com a fala do pregador. Deus não tem compromisso com a oratória do pregador. Deus não tem compromisso com promessa de pregador. Deus tem compromisso com a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que aqueles que habitavam nas regiões da sombra da morte, raiou a luz. E a Bíblia nos diz que desde então Jesus começou a pregar o Evangelho do Reino. Mas João também diz, 3:17, se não me falha a memória, que a luz veio para os homens, mas os homens rejeitaram a luz e preferiram as trevas, porque a luz, ela revelava as suas obras más. Então, quando a luz resplandecia, os homens se esquivavam, preferiam as trevas. Se você olhar um versículo antes do capítulo 4 que nós lemos, Paulo diz, vamos ler para nós encerrar. Mas todos nós com o rosto descoberto, né? Ou seja, ao contrário de Moisés, Moisés cobriu o rosto para a glória não resplandecer. Paulo diz, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Somos transformados de glória em glória. Amém? Está entendendo por que Moisés não viu a glória de Deus? Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Se Moisés visse literalmente a glória de Deus, era a mesma coisa de Moisés estar vendo a sua própria glória, porque o único que teria visto a glória de Deus. O Senhor fala, Moisés, desce lá embaixo, quando tu chegar lá tu vai entender. Quando Moisés desce,
Moisés não viu a glória, mas viram a glória no rosto de Moisés. Sabe o que Deus estava ensinando? O homem não tem que ver a sua própria glória. Quando ele quiser ver a sua glória, ele tem que olhar para a face do irmão. Quando ele quiser ver a sua própria glória, ele tem que ver a glória no outrem. Eu preciso falar apenas mais uma coisa e já encerro nesta noite. Estamos vivendo uma geração, meus irmãos, em que os homens estão trazendo o tesouro para fora e colocando o barro para dentro. Eu estou falando isso aqui nesta noite debaixo de muito temor. Mas só estou falando isso porque Deus fala comigo que nesses últimos dias Ele quer levantar uma geração de exército. Deus não quer levantar crente, Deus não quer levantar evangélico, Deus não quer levantar gospel, Deus quer levantar discípulo, irmã Maria Pereira. Deus quer levantar discípulo, mas que onde pisar os pés, o Senhor confirma. Pisa 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 os pés, o Senhor confirma. Amém. Vamos nos colocar de pé e agradecer a Deus pela palavra. O importante nas nossas vidas é a glória de Deus. A Bíblia nos diz que o povo estava desanimado, voltou do cativeiro, o templo derribado. E o povo triste, angustiado, começaram a construir o templo, mas se desmotivaram, porque não viram os cedros do Líbano do primeiro templo. Não viram os mármores do primeiro templo, irmão Joel. Eles não viram o estímulo para construir o templo, porque não entenderam a verdade. Aí o Senhor chama Ageu e Ageu, vai lá, ensina os meus filhos esta verdade. Aí o Senhor usa Ageu e Ageu diz: porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Sabe o que estava desmotivando eles? Era porque eles achavam que o importante no templo era o mármore, era a madeira, era a estrutura, eram os pilares, eram as portas, né? Mas o Senhor deixou bem claro que o importante no templo não é isso. O importante no templo é a glória. O importante no templo é a glória de Deus. Tem alguém nesta noite que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Se tiver, venha. Convide alguém. Cadê os missionários, irmão? Hoje eu fiquei empolgado. O carro de som missionário, eu digo, meu Deus, já estou consagrado. Glória a Deus. É hora dos missionários trabalhar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Calamanchoia. Estou me segurando aqui, irmão, porque eu quero ver salvação de almas nesta noite. Tem mais alguém para Jesus nesta noite? Venha, meu filho, é a sua oportunidade. Você não entendeu a palavra? Deus dizendo que quer mudar a sua história, que Deus quer fazer uma nova história na sua vida. E não é uma história frustrada, pode esquecer o passado, é uma história maior. Ouça a voz de Deus nesta noite. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glorifica, irmão, porque estamos em guerra. Glorifica porque estamos em guerra. Eita glória. Aleluia. Tem mais, irmãos, venha. Venha, em nome de Jesus Cristo, venha. Em
nome de Jesus, todas as correntes que prendem as almas, seja quebrada agora pelo poder do nome de Jesus. É noite de salvação.